Até, inclusive, meu casamento, se for, vamos dizer assim, parte dele eu devo ao Bossa. Antes de conferir esse bate-papo, quero te convidar para se inscrever no canal, ativar as notificações para receber as novidades que a gente for postando por aqui e não esquecer de deixar aquele joinha para dar uma força para a gente e compartilhar para os amigos. Agora, pode rodar a vinheta e bora para a entrevista. O de prosa de hoje faz um bate-papo com um puta cara da hora, meu. Cara que para quem teve oportunidade de conhecer, né, a melhor fase da MTV Brasil, obviamente conhece, né? E ele é membro de um dos maiores grupos de comédia do Brasil. O cara é ator, é roteirista, é comediante, é músico, tem assim. Comediante, Comediante não. não. Tem personagens incríveis, um que eu gosto muito é a Vovozeira, com suas receitas maravilhosas, mas acho que o Bossa é o mais épico, né? Que o pessoal mais conhece. É o mais lembrado, mais lembrado. Felipe Torres, do Hermes e Renato, cara, é um prazer imenso trocar ideia contigo. Pô, que legal. Prazer é todo seu. Prazer é nosso. Cara, vai ter possivelmente aqui, como está rolando em tudo que está rolando aí nesse período de pandemia com o home office, vai ter participação. Quem tem filho vai ter participação. Opa, claro. E aí, você quer Lindona. aparecer? E aí, baby? Aí. E música também, ó. Tá tocando piano aqui. Vamos ligar. Deixa eu ver o que vai rolar aqui. Ó, legal, né? Linda. Mas manda bala, vamos lá. Cara, o Hermes Renato, vocês têm clareza hoje da importância que é o Hermes Renato para a cultura pop nacional, assim, para a comédia e tudo que o grupo se tornou? Olha, eu não sei se eu tenho total clareza, mas eu tenho uma noção, assim, hoje em dia a gente tem as redes sociais. Espera aí, só um minuto. Ô, Nilda, você poderia me ajudar aqui? Porque eu tô ocupadão mesmo agora aqui, não dá para ficar. Onde que eu parei? sobre ter clareza e entender o tamanho que o grupo se tornou, a importância. Cara, hoje em dia, com as redes sociais, a gente acaba tendo um feedback, né? Mas eu acho que a gente também, com essas coisas, assim, quando a gente viaja com peça, com show, também dá para ter uma noção, porque começa a notar que o negócio é no Brasil inteiro. Tem um reconhecimento, né? Em todos os estados que a gente foi com a peça, a gente é bem recebido, tem um público sempre bom nas apresentações, né? Então, e as pessoas sempre muito felizes em ter contato conosco, assim, né? Então, isso dá uma noção, mas eu acho que o artista nunca tem total noção de como ele influencia as pessoas, né? Eu sei, assim, os artistas que me influenciaram, quando eu encontro, eu me vejo naquela situação de tietar, né? E acabo entendendo também quando eu sou tietado também, entendeu? Mas eu sou muito grato a ser tietado e que as pessoas gostem e inclusive que eu não tenha total noção e clareza da importância, porque também ter muita noção de tudo também, sei lá se isso é bom. E hoje você vai vivendo. E vocês têm uma legião de fãs, né? Porque esse ano vocês completam 20 anos de carreira profissional, mas vocês têm mais de 30 anos de grupo, né? Conta um pouco dessa história, assim. Na verdade, de grupo, não. De grupo a gente tem 20 anos. O Hermes Renato virou Hermes Renato quando a gente foi para a MTV, Sim. Né? Em 2000. 99 para 2000. Ali formou um grupo de 5 pessoas. Mas que antes, 10 anos para trás, em 1990, quando começou ali as gravações lá na casa da tia Gina, lá da mãe do Fausto e do Franco, quando começou as gravações lá em 1990, era uma galera. E aí foi mudando essa galera.
teve uma fase que ia uma turma, depois foi uma fase, um segundo período foi uma outra galera, e aí já num terceiro período, assim, que considera assim, de 97 a 99, é que começou a ser mais uma galera que foi aqui, depois acabou indo para a MTV. Que virou entendeu? Renato. Com exceção de alguns, por exemplo, o Franco mesmo, que participava direto e acabou não indo para o grupo que foi para a MTV. E do Cotô também, que era um outro amigo nosso, que era o cara que emprestava a câmera, por sinal. Ele, naquela época, quem tinha câmera era só esse camarada nosso, o Bruno Arpioli. E aí o grupo se formou ali foi nessa última fase ali, quem estava mais ligado ali nas gravações acabou vindo para São Paulo, né? E aí o grupo Hermes e Renato se forma em 2000, então tem 20 anos de carreira mesmo, 20 anos. E o que tu perguntou sobre esses 20 anos? Como que foi? Eu acabei de chegar da corrida, eu ainda estou meio... Como que foi chegar na MTV, assim? O trabalho seus, que era um trabalho meio amador ali, um trabalho seus mais caseiro, e vocês chegam na MTV. Como que foi isso? Cara, foi... Aí, assim, no primeiro momento, eu tive um choque, assim, né? Ver o carro da MTV parado lá na casa do Fausto, assim, na porta da casa do Fausto. E, porra, agora o negócio ficou sério. Mas ainda era muito incerto. A gente não tinha noção se isso ia vingar ou não, o que ia rolar. Era uma coisa que ia passar na programação. Então, ainda era muito incerto. A gente não tinha noção do que poderia acontecer, né? Só quando a gente veio a primeira vez para São Paulo, que aí convidaram a gente para fazer um programa de 15 minutos, que a coisa ficou mais séria, né? A gente teve que começar a ter um cronograma de trabalho e funcionar como uma produção, né? E, a princípio, assim, a gente até acho que saiu bem, acho que foi um plano inteligente da gente não ter vindo para São Paulo direto. A gente ficava 15 dias em São Paulo, depois 15 dias em Petrópolis, né? Então, isso foi um ponto positivo, assim, para que não fosse um desbunde. Porque, a princípio, foi também, viu? O primeiro ano a gente meio que ficou meio perdido, assim, vamos dizer assim, criativamente, vai. E aí a gente enganou mesmo quando a gente ganhou um programa de meia hora que a gente conseguiu alinhar melhor a criação. A gente fez coisas bacanas no primeiro ano, criou o Joselito como personagem mesmo, Cláudio Ricardo se firmou desse programa de 15 minutos, Jornal. Todos eles já existiam lá em Petrópolis, mas a gente conseguiu formatar eles para o processo, para o estilo de produção da MTV, que era uma diferença quando a gente gravava em Petrópolis e passa a gravar com uma equipe... Já numa emissora, né? Uma emissora, né? Então, tem uma interferência maior, você tem um diretor, tem uma produção, tem uma direção de um canal e um editorial que você responde ali. Então, tem algumas policies que começam a aparecer, né? Alguns limites. Eu falo assim, a MTV realmente dá muita liberdade para a gente, mas não é assim... Total também, né? Não era, não. Já no segundo ano, a gente já... Primeiro para o segundo ano, a gente já teve uma primeira... podada ali. A gente teve umas duas, na verdade. Mas vocês passaram muito perrengue também, né, no início ali, né? Muito. A gente, se não tivesse se juntado como um time mesmo, morado junto naquela época, não teria como nem a gente ter vindo morar em São Paulo, né? A gente pagava muito mal naquela época. A gente ganhava muito mal. Entendeu? E, inclusive, eu escutei de uma pessoa falando que tinha um diretor da MTV que falava, o Hermes e Renato é só jogar 2 pizzas por debaixo da porta e eles mandam o roteiro pra gente. Será que filha da puta? O cara não tinha preocupação nenhuma, porra.
Não, mas assim, pra gente era uma grande oportunidade de qualquer maneira. Meu avô me alertou quando ele ainda era vivo. Meu avô era um cara muito esperto, apesar de ter tido só até a quinta série, era um cara muito culto. E ele leu o meu contrato. Foi a primeira vez que eu me defrontei com um contrato no audiovisual, né? E aí ele chegou e falou assim, ó, eu tenho um contrato aí. Eu falei assim, deixa eu ler, vamos ler comigo. Aí ele leu o contrato comigo, de cabo a rabo, e falou, ó, resumindo, é o seguinte, vocês estão sendo enrabados, mas fique sabendo que está sendo enrabado. Melhor ser É bom ter clareza disso, né? É. E aí ele falou assim, cara, vocês têm a oportunidade da vida, vocês abraçar ou ficar brigando agora por aqui por um direito patrimonial que eles não vão ceder, eles vão investir em produção em vocês, eles vão querer isso para eles, isso aí que vocês vão criar. E vocês foram os únicos que conseguiram reaver o acervo de vocês na MTV, né? Porque era produção suas, né? Não, isso aí é uma negociação que foi batalhada. A gente tinha primeiro, na realidade, a gente tem é um caso sui generis do Hermes e Renato, porque nós somos um grupo de humor e o grupo de humor tem a propriedade da marca Hermes e Renato. Então, fica de si uma sinuca de bico. Naquele momento em que Abril ainda era da família Tivita, a gente viu que existia essa sinuca de bico, eles não iam poder lançar nada conosco sem que tivesse a nossa autorização. Então a gente falou, vamos propor de ter uma liberação para utilizar o conteúdo do acervo no YouTube. E a gente conseguiu para a parte do acervo, mas uma outra parte do acervo está lá presa, porque agora a Abril mudou de dono, né? Ela já pertence a um outro grupo hoje que está em recuperação judicial e, assim, está bem complicado lá para conversar. Então, o que a gente tem. Tem que aproveitar bastante, né? Bom, mas eu tenho backup de tudo. Pelo menos. Tá garantido, Já é um né? começo. Já é um começo. E a história de vocês e o Gil Brother? Como que o Huawei chega no Hermes e Renato? Porque já tinha um vínculo de amizade entre vocês, né? Cara, existia anterior até a gente conhecê-lo, existia que ele morava no mesmo bairro em que eu e o Fausto fomos criados, eu, Fausto e o Franco. A casa da avó e do avô do Fausto era quase vizinha à casa da minha avó e do meu avô paterno, e da avó e avó materno dele. Eles moravam nessa casa e eu também morei nessa casa também. Era a diferença de uma casa. Tinha a casa da avó dele, a casa de uma outra família e a minha casa. Num morro em frente morava o Gil Brother. Ele morava num morro chamado Espartaco Banal. A minha rua era cortada por um rio, no final da minha rua é cortada por um rio, no bairro de Itamaraty. Do outro lado desse rio tem o loteamento Itamaraty e tem esse morro aí que mora o Gil Brother, que é o Espartaco Banal. O Gil Brother era a figura do bairro e meu pai também era uma figura lá do bairro. Então eles foram amigos de infância e adolescência. O Gil fala para todo mundo, né, que na verdade ele aprendeu a mergulhar em cachoeira com meu pai. Então ele tinha amizade com meu pai. E eu fui descobrir isso mesmo depois, quando a gente foi gravar. Porque é o seguinte, quando a gente estava lá naquelas indas e vindas, ainda em 2001 para 2002, a gente teve a ideia de gravar um negócio chamado Gênios da Rua, que era gravar assim, umas profecias dos bebuns e dos mendigos que ficavam, às vezes, profetizando lá na rua, em Petrópolis, falando, cara, os caras falam umas coisas engraçadas. A gente já tinha até... O Gil Brother era um deles, mas a gente falou, cara, mas o Gil não é um bebum, né, cara? O Gil é um cara que dança, ele é um performer mesmo. Daria para gravar uma parada mesmo com o cara, um negócio, inclusive, se bobear, a gente tentar até gravar uma parada com personagem. Ou será? Vamos lá trocar ideia.
Aí cheguei, qual é, Gil? Porra, a gente chegou lá já com a câmera, falou assim, pô, a gente queria gravar umas paradas contigo. Aí ele falou, porra, demorou, vamos aí. Aí eu expliquei, pô, eu sou lá do Itamaraty, meu irmão, sou neto do seu Ventura, meu velho feirante lá no bairro. Aí, pô, neto do seu Ventura, você é filho de quem? Eu falei, do Fernando. Ele falou, pô, Fernando Pezão, meu amigo. Aí o Fausto falou da família dele, ele também conhecia a família do Fausto, o pai do Fausto. E aí já rolou aquela sinergia ali e a gente gravou umas vinhetas com ele, falando umas sacanagens lá, que a gente usou no Verão MTV 2001 ou 2002, Verão 2002, e depois, na início da temporada de 2002, que o programa se tornou um programa de meia hora, ele foi o âncora desse primeiro programa, entendeu? Ele apareceu como um âncora desse programa. E aí começou as aparições do Gil no programa, a gente já dali viu que ele tinha capacidade, inclusive, de sim fazer um personagem. Aí a gente gravou aquele do Mataram Meu Passarinho, que é o Hermes e Renato, né? Gravamos várias coisas com ele como Não, advogado. aí já foi, Já foi outro aí já é período. 2006 já. Já. 2006, sem a bolsa. Ele, como professor, já era no Sem a Bolsa. Aí ele já tinha até vindo a São Paulo. Ele já tava com vocês aí. Não estava com a gente. Ele vinha gravado e Tá. voltado. E aí, vocês tiveram 10 anos direto na MTV, vocês saem para Record, retornam para MTV e depois vão para Fox, né? Como que é essa passagem para vocês de TV fechada para aberta? Porque tem uma diferença gigantesca tanto de produção quanto também de acho que uma liberdade artística, né? Sim. TV aberta, ela tem muito mais gente assistindo, então muito mais policies a serem respeitadas. Os patrocinadores são maiores e tem um teto, um telhado de vidro mais fino, né? Então, foi um lugar que a gente já teve, por exemplo, o primeiro passo é entender que não poderia usar o palavrão, né? E isso para a gente não foi um problema, porque o Hermes e Renato falavam assim, baseado em palavrão. Não, a gente falava palavrão como é a linguagem corriqueira das pessoas no dia a dia, né? Nossos personagens a gente tentava, apesar de forma caricata, ser realista, né? Ser verossímil. E por isso falava palavrão, mas aí isso era uma coisa, várias outras questões, né? Assim, editoriais, mas a gente fez muitas coisas legais, usufruindo exatamente dessa possibilidade de produção, que eu era muito mais generoso, assim, o orçamento da Record comparado da MTV, né? Então, a gente tinha possibilidades que eram maiores. E isso eu acho que foi uma vantagem, uma possibilidade de conhecer um outro tipo de produção e trabalhar com outro tipo de produção, né? Ter essa oportunidade de conhecer isso. Agora, do ponto de vista artístico, talvez não tenha sido muito bom por conta disso, assim. Primeira coisa, acho que a gente deixou de ter o nosso programa para estar no programa dos outros, né? Mas vocês perdem um pouco de espaço, né? Engessa um pouco. Não, você perde a possibilidade de responder pelo que tu faz, de fato. Tu responde pelo um pedaço de um programa. E não era o nosso programa. Mas foi muito bom para a gente. Foi um grande aprendizado. Para mim, foi um grande aprendizado. E aí, né, desse período que vocês saem da Record, que vocês voltam para a MTV, que surge o Telaclass, não é? Não. O Telaclass é 2008 a 2009. 2008, 7 Verdade. 2008. A gente fez em 2007 uma temporada inteira e em 2008 a gente fez meia temporada e depois, em meio de 2008, a gente começou a temporada do Matrix lá, que era dentro do estúdio. Vocês são uma máquina de criação. Vocês têm muito personagem, muita, como eu disse, muita personagem que virou hoje
uma marca também na cultura pop, como, por exemplo, Massacration, vocês têm Bloco de Carnaval, o próprio Teraclass, inúmeros outros além dos personagens. Como que é esse sistema de criação de vocês? Como que vocês chegaram no Massacration, por exemplo? Era uma época em que a gente tinha um compromisso criativo diário e sistemático, e por isso que funcionava. Hoje em dia a gente não produz por conta disso, a gente já não tem o grupo. A gente foi cada um fazer a sua carreira também, né? Procurar desenvolver a sua história. Cada um, a gente se encontra e tudo, e conversa bastante, mas não tem mais o mesmo processo criativo que era de anteriormente, que era de se encontrar todo dia e produzir de 10 às 18, com 1h30 de parada para o almoço. Isso era o que fazia funcionar, assim, que fez a gente ter um período, acho que de 10 anos de produção assim contínua e de boa performance, né? Acho que aí ali na Record a gente tem uma quebra, inclusive, dessa rotina, porque a gente produzia menos lá no programa do Mion, né? No Legendário, a gente tinha... Na MTV era, vamos dizer, meia hora por semana. No Mion era 5 minutos por semana. Caramba. Né? Então aí a gente precisa se encontrar menos e trabalhar menos, né? Talvez ali a gente já comece a já transformar um pouco para o que é hoje. Eu não vejo o que é hoje como um problema, não. Eu acho que assim, se a gente tiver demanda, falar assim, não, vamos produzir alguma coisa para tal canal. A gente vai sentar e vai produzir. Está no DNA. A gente sabe o esquema. Sabe, inclusive, o nosso time de produção. Produção semanal, por exemplo. E aí também, assim, na Fox, a gente teve um período ali, que 2013, na MTV, a gente fez, né, uma temporadinha ali de, acho que, 10 episódios. Mas aí na Fox, sim, a gente voltou a produzir com força ali. Foi um período de 4, até para fazer a temporada ali, foram uns 4 meses de roteiro. A gente fez 116 sketches, totalizando 630 personagens. Caramba. Caracterizações diferentes. Quase 700. É muita coisa. Mas foi um período também pesado, né? Que foi o período em que o... falecimento do Fausto. Foi muito. O Fausto, ele criou a temporada do FX, a gente inclusive se dividiu para criar, para otimizar a produção criativa, porque estava chegando perto do limite da entrega dos roteiros, a gente falou, não, vamos dar um gás. Então, a gente, durante um bom tempo da criação, a gente se dividiu. Eu lembro que, quando o Fausto faleceu, que agora fez 6 anos, né? Quando o Fausto faleceu, a gente faltava assim, ó, eu lembro que eu tinha entregado o meu último roteiro. Estava praticamente tudo pronto. O meu estava pronto. E aí eu recebi a notícia. Eu fui tomar uma cerveja no botequim aqui na esquina de casa aqui. Estava um calor, assim, e recebi a notícia. E aí foi uma temporada muito difícil. O que foi? Por que você tá assim sentimental? Hein? Fica assim não, amor. Fica assim não. Isso. Isso, amor. Pronto. Quer participar também. Óbvio. Então, foi uma temporada muito difícil. Foi um desafio, mas hoje, olhando para trás, é para falar orgulho, sabe? Dedinho no ombro mesmo, do tipo, caraca, tu é resistente, hein, meu irmão? Você não, o grupo. Porque a gente perdeu a referência, né, o líder do grupo, né,
um pilar de orientação até de destino do grupo, né? Todo mundo procurava o Fausto. Ele falava, e aí? Como é que a gente faz para resolver? Foi muito difícil. Fora isso, perder o amigo, né? Você perder o que vocês amigo eram da forma praticamente uma trágica. família, né, cara? A gente, obviamente, né? A gente já não tinha a mesma convivência que a gente tinha quando a gente chegou em São Paulo. A gente já tinha família, cada um a sua família, ninguém mais morava junto há muito tempo, mas a gente continuava sendo, a nossa família aqui em São Paulo, entendeu? Se a gente tivesse alguma dificuldade, qualquer um de nós, a gente Tava se ali. procurava. Até hoje, né? A gente se procura. E foi um choque, né? Digo até talvez um trauma. Mas o que não te derruba de vez te fortalece. Fortaleza. E acredito que a gente vai superando, né? Nunca dizer que a gente está de uma forma trágica como foi, a gente nunca está completamente resolvido, né? A gente vai resolvendo. Ao longo da vida. É. Hoje hoje em dia passa uma série no Comedy Central, o Alto Posto, que você faz participação lá, né? Você é um policial lá. Como foi o Comedy Central? Tem projetos lá com o Comedy Central? Como que foi ou é só essa participação, só essa série? Mesmo que se eu não tivesse ele aprovado e nada assinado, eu não poderia falar, né? Então, mas o que eu tenho lá agora é isso. O que eu estou fazendo é o Alto Posto, que é uma série da Salvatore Filmes, do meu amigo Marcelo Botta e do Giacomo. Eles me chamaram para fazer esse papel desse policial, que já aí no audiovisual brasileiro já é a terceira vez que eu faço policial em séries e filmes. Acho que por conta lá do personagem do Linhares, que eu fiz durante muito tempo, né? Aí toda hora ninguém me chama. Tem um filme aí agora para qual que é o nome do filme? Galeria Futuro. Tá para lançar também um filme e eu também faço um policial militar. Tá bem inserido no meio. E aí no Alto Posto eu faço um policial corrupto, que é o Sargento Pérez. E ele fica acharcando lá o Nelson, né, que é o dono do posto, o tempo inteiro. O Nelson também só anda na infração. Então, é aquele sistema que a gente está acostumado a ver aí. Eu acho que por ser do estado do Rio de Janeiro, eu me acostumei muito a ver um estilo de policiamento caricato, né? E eu via aquilo, fazia aquele recorte na mente, assim, falava, puta, isso é muito bizarro, né, cara? Quando eu ia ao Maracanã, por exemplo, quando eu via aqueles policiais do Rio de Janeiro efusivos e sentando a porrada na galera, eu me marcava, acho que virou uma construção baseada aí com tudo que eu vi de policial aí na minha vida. Cara, e você tem, como eu tava falando lá no começo, você tem personagens incríveis, mas eu acho que o Bossa foi o que mais se tornou emblemático, assim. E eu já vi até o pessoal faz tatuagem te homenageando com o personagem do Bossa. Como que fazem toda hora. Fazem toda hora. Como que é ter um personagem tão emblemático assim? Criar um personagem assim, né? Característico. Olha, eu vou te falar assim, que a primeira vez que eu vi uma tatuagem do meu personagem numa pessoa, eu fiquei bem assustado. Eu fiquei assustado porque eu pensei, porra, coitado, não vai sair essa porra. Eterno o negócio. Mas depois eu vi e fiquei com vontade de fazer. Fez também não? Porque eu devo muitas coisas ao Bossa, né? Sim. Até, inclusive, meu casamento, se for, vamos dizer assim, parte dele eu devo ao Bossa.
Quando eu conheci minha esposa riu para mim e falou assim, eu vi sim a bolsa. Eu falei, é mesmo? Então A tem, gente tem começou a história. conversar. Então E, eu sou grato a ele. Eu sou grato. Porra, o personagem tem hora? Óbvio. Porra, contratante pede vídeo do personagem para divulgar a peça. Primeiro, não funciona. Mas eu vou lá e faço. Aí é chato fazer o personagem. Eu acho chato fazer. obrigatório fazer, Mas né? em cena, eu gosto. Quando eu tenho uma ideia, igual eu fiz com o Murilo Couto esses dias, eu desconstruí o personagem. Criei ele agora, cantando trap com o Murilo Couto. Eu ia dizer Pô, isso. foi divertidíssimo, porra, criar música com a cabeça do Boa, ele cantando rap. Aí é legal. Aí é revigorante. Você tá, sabe? Agora, eu não gosto de ter um personagem, por exemplo, não estou falando que é o caso do Batoré, do artista lá, mas como, por exemplo, mal comparando o Batoré, pro cara, sabe? Assim, imagino. Porque ele não teve oportunidade, de repente, de apresentar um outro personagem dele, ele ficar marcado só com aquilo. Então, por isso eu quero sempre estar fazendo cinema, séries e escrevendo coisas novas, né? Que eu estou escrevendo. Eu tenho meus projetos aí encaminhados aí no audiovisual e nenhum deles tem um bolso. Eu até quando você falou isso daquela parada que fez com o Murilo Couto, eu ri demais, achei muito legal. Uma parada totalmente diferente, né? Ficou engraçado. Ficou diferente. E como é ser um co-coach? Rapaz, eu acabei... Tá fazendo gracinha para mim agora, minha filha. Eu acabei parando um pouco com esse negócio de cocote, porque eu ficava sentando no vaso lá. E é o seguinte, o famoso ajoelhou, tem que rezar, sentou, tem que cagar, né, meu irmão? E eu ficava, eu tava daqui a pouco arriscando ter uma hemorroida com essa brincadeira do cocote, né, entendeu? E é umas brincadeiras que sem graça o negócio. E a galera pira também nas coisas. Você fala, pô, o cara tem que fazer um Rapaz, personagem novo. Você sabe que tem um cara do marketing digital que me... Não vou falar que me copiou, porque é presunçoso, mas que me usou como referência, no trabalho dele. Ele faz umas lives aí, e ele faz a live cagando. O cara do marketing digital aí, o cara tem 1 milhão de seguidores. Ele é meu fã. Fazendo referências, né? Cara, vocês fizeram um papel inverso de muitos artistas, né? Vocês fazem sucesso na TV e depois vão pro teatro. Como que foi fazer quase um show? Uma tentativa de Uma show. tentativa de um show. Como que foi isso? Cara, divertido, viu? Foi bem legal. Foi um desafio, mais uma vez. A oportunidade de aprender fazendo, né? Isso é uma constância com a gente, não é, Renato, né, cara? E o teatro foi isso, assim. Eu já tinha feito, sei lá, para mais de 100 apresentações. Eu fui ler o Brecht, fui ler o Stanislavski, morou? Shakespeare. Mas o teatro me levou a ler esses caras. Eu jamais ia ler essa porra. Que fosse de outra... Sacou? E o teatro, porque a nossa peça não é stand-up, né? Apesar de a gente zoar o stand-up, a gente zoa jogo de improviso, que a gente acha meio zoado, jogo de improviso. A gente zoa o stand-up, porque a gente às vezes acha meio zoado alguns stand-up também. Mas a gente zoa tudo na peça. A gente zoa o teatro de imersão do Zé Celso. A gente faz algumas coisas meio autorreferentes também. Mas foi um grande aprendizado, cara. E uma coisa maravilhosa de, cara, naquele momento ali, recém acontecido a morte do Fausto, ali naquele momento tinha 1 ano e meio, quando a gente falou, não, vamos fazer. O que deu estalo foi uma chamada lá do Paulo Bonfá, perguntando se a gente não queria fazer um pocket para se apresentar no Risadaria. E aí a gente falou, porra, pode ser. A gente falou, não, a gente não quer fazer um pocket. A gente pensou e falou, não, a gente quer fazer uma peça.
E aí a gente fez eles bancar parte disso. Ele falou, ó, vocês vão arcar com parte disso aí. Aí a gente produziu meio assim, a primeira apresentação foi na raça, mas já foi muito boa, e deu 800 negros no teatro lotado. Caramba, cara. Então aí a gente falou, caralho, esse negócio é maneiro. E dá um tesão, né? Depois, quando você faz com o público grande e o público na tua mão, é bom pra caralho. É uma sensação incrível. Mas uma das piores sensações do mundo também estão ligadas ao teatro, que é fazer para teatro vazio para público broxado. Aí, cara, vou te falar Pesa. que é um bagulho que dói, assim, sabe? Você sai, você volta para casa, você dorme em posição fetal, assim, ó, tristinho no canto da cama. E próximos passos aí, seu e do Hermes e Renato? Cinema, TV, internet? Tem projetos? Internet. O Hermes tem alguns projetos encaminhados aí, mas a gente está vivendo um momento no audiovisual que falar em planos assim é até meio complicado, né? Porque acho que está tudo muito para prazos mais longos, né? Sim, tudo mais a longo prazo. A longo prazo. E porque a gente está vivendo primeiro um momento do audiovisual aí no Brasil, desde que o Bolsonaro se elegeu, ele trata assim, eu acho que ele trata com um certo preconceito a área da cultura, né? Até porque em governos anteriores tiveram alguns desmandos, uma utilização um pouco equivocada em alguns momentos das leis de fomento. Não estou falando que elas não têm que existir, elas são imprescindíveis para que ocorra a cultura no Brasil, mas que de fato teve alguns projetos que tiveram problemas e ela precisava ser revista, as leis, né, de fomento. E aí, na hora que o Bolsonaro entra, ele, na verdade, eu acho que ele desacelera o processo ao invés de revisar, né? Revisar somente, né? E aí agora, com a pandemia, ficou tudo para segundo plano mesmo, né? Porque aí fica uma coisa assim que é meio conversa de condomínio, né? De reunião de condomínio. Você falar de cultura agora no momento que, porra, as pessoas estão na porta da Caixa Econômica Federal lutando para R$600, né, bicho? Então, um desemprego brutal aí crescendo, né? Então, acho que a gente tem aí, o que a gente tem agora para apresentar a gente está fazendo 20 anos, vamos lançar um livro. Legal. E um livro, uma biografia que conta a história desses 20 anos, mas também dos 10 anos lá de amadorismo na casa da Tia Gina e tudo mais. E aí a gente voltou a colocar conteúdo do acervo no YouTube, todas terças e sextas. E uma possibilidade aí de uma parceria para produção de conteúdo para o digital, né? Para o YouTube. Então, quase lá. Eu tenho eu estou fazendo muitos longas-metragens. O meu 11º longa, eu parei ele no período da pandemia, quando começou. Ainda faltam 15 diários, eu volto agora, dia 31 de agosto. Aí tem mais 15 diárias com um filme chamado Bestalhados 2, que é comigo, Paulinho Serra, Leandro Ramos e Raul Schecker, do Choque de Cultura, direção do Marcos Jorge, que é o mesmo diretor de Estômago. Então, estava sendo um processo maravilhoso, assim, uma galera, elenco, muito gente fina, galera numa sintonia muito bacana, o diretor, um baita diretor, um cara muito técnico, muito CDF, vamos dizer assim. Então, estava sendo muito exigido e estava curtindo ser exigido. E aí, agora eu entrar numa fase assim, né, desses últimas 15 diárias que eu tenho para fazer, eram umas diárias mais fáceis, eu tinha dado o máximo ali nas diárias mais difíceis, e aí entrou a pandemia. Então, vamos retomar a filmagem.
Tem mais 2 longas aí que eu estou para fazer. E meus projetos pessoais também, que aí no audiovisual, como eu disse, é para longo prazo, é melhor nem falar, porque senão cria uma expectativa desnecessária. Felipe, antes da gente encerrar, cara, queria que você deixasse suas redes sociais, do Hermes Renato, a lojinha, deixasse tudo aí pra galera seguir. Beleza. @Felipe Fagundes Torres é a minha pessoal. @Hermes e Renato no Instagram. @Hermes e Renato. Hermes e Renato Oficial no YouTube e Facebook. Loja hermeserenato.com.br. Vai lá e gaste todo o seu auxílio emergencial lá, tá bom? E tem muita coisa bacana lá. E logo o livro também vai estar lá, né? O livro vai estar lá e possivelmente nas plataformas de e-book também, né? Já está em negociação aí para colocá-los também nessas plataformas. Então temos aí um ano mesmo com a pandemia que fizemos bastante coisa. Esqueci de falar, o Bolsa fez uma gameplay, né? A Ubisoft. Então, tem uma porção de coisa, né? Tem muita coisa. Felipe, muitíssimo obrigado, cara, pela oportunidade, né? Sou seu fã, em nome de todos os seus fãs, agradeço demais o bate-papo aí contigo. Valeu, irmão. Espero... Valeu aí, valeu pela prosa. Bom demais. Espero ter novas oportunidades para a gente trocar ideia aí. Demorou. E aí, curtiu esse bate-papo? Então, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as novidades que a gente for postando por aqui e não esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar com a galera. Então, fique ligado que essa temporada tá demais!